Versículo 3, o Senhor Jesus diz para ele que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então era necessário não o cumprimento da lei, mas uma experiência com Cristo, um novo nascimento, que é muito mais do que obedecer mandamentos. Em termos de ação, nossa, é muito menos. Mas é muito mais porque é Deus quem nos justifica. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus, isso aqui pressupõe uma experiência que envolve uma mudança pessoal. Uma mudança que começa com o seu coração. E, o que é esse coração? Vejam, ainda hoje, pegando parte do cultinho do semear, do culto do semear, eu vi algumas vezes uma expressão que algumas vezes me deixa extremamente incomodado, que era muito comum algumas décadas atrás, que a gente tem que aceitar Jesus no coração. Bom, primeiro, você nunca vai achar na Bíblia essa expressão aceitar Jesus no coração. Segundo, na Bíblia, o conceito de coração é muito diferente do conceito de coração da nossa sociedade. Então, eu sei, falar numa linguagem que seja acessível a crianças faz todo sentido para mim, e isso me faz ser bastante condescendente com esse tipo de uso, né? Mas o que é o coração? Em Provérbios 23, 7 diz assim, porque como imagina em sua alma, assim ele é. O que nós enxergamos e o que nós pensamos lá no nosso íntimo é o que nós somos. Por isso, Provérbios 4 vai dizer, no versículo 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ou como diz outra tradução, porque dele procedem as fontes da vida. E se você deixar o seu coração ser contaminado, isso vai comprometer todo o seu ser. Então, há uma expectativa aqui de Deus, quando ele coloca aqui, que nós devemos ser limpos de coração. E nós vamos mexer um pouquinho daqui a pouco sobre que níveis que tem, ou que esferas que tem esse coração limpo. Mas eu quero dizer que ao longo da Bíblia nós vamos encontrar algumas ideias que nos ajudam a esclarecer isso. Então, por exemplo, no Salmo de número 73, versículo 1, diz assim, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Uma pessoa que tem o coração puro prova mais da bondade de Deus. Então tem suas vantagens ser puro de coração. No Salmo 19, 14 diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Então veja, quando eu olho para essa passagem, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, ou seja, aquelas palavras que saem da minha boca, elas já são palavras quando elas estão no meu coração. E aquilo que eu estou meditando, pensando, maquinando, é aqui que Deus quer tratar quando ele fala de ser limpo de coração. Não é simplesmente uma conduta externa, mas ele quer um coração limpo. No salmista também, no Salmo 26, versículo 2, diz, sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente. Então veja, nós precisamos ter cuidados no que envolve o nosso coração, porque em não cuidando do coração, nós acabamos
comprometendo a nossa vida. No ano que passou, eu recebi um telefonema um dia, desculpa, um telefonema não, uma mensagem de WhatsApp de alguém me pedindo que eu orasse por ela. Descreveu uma situação, deve ter gasto aí umas 15, 20 linhas. Eu li aquilo, ele só pediu que eu orasse, e quando eu ouvi aquilo, eu falei, deixa eu pensar um pouco, eu vou orar por isso, pensei comigo mesmo, não respondi nada, mas eu acho que eu estou vendo um coração terrível por trás dessas linhas. E, passado algum momento, alguns dias, eu escrevi para a pessoa, falei assim, olha, eu vi sua mensagem, estou orando por você, mas eu acho que tem alguma coisa sobre que a gente precisa de conversar. Você aceita conversar? Vamos conversar. Então, olha, em cima dessas suas frases aqui, é que eu tô querendo conversar com você. E ele começou a responder as frases e me mandar algumas respostas, tudo por escrito naquele momento. E aí quando ele escreveu mais sobre o assunto, eu realmente percebi, ainda que ele não tivesse sido explícito, que o problema era preocupante, era marcante. Então, naquele momento, nós começamos a aprofundar um pouco a conversa, e eu falei, moço, o que tem por trás dessa conduta? Ele queria tratar simplesmente uma situação relacional, mas para mim era nítido que ali estava uma pessoa com o coração tomado de orgulho, que se as pessoas não concordassem, não aceitassem, não considerassem sua crítica, a sua sugestão de como fazer, aquilo era um grande problema. E nós começamos a conversar um pouco mais, até que um dia eu falei assim, olha, o que você acha de você fazer uma pergunta para as pessoas com quem você se relaciona? E são essas as perguntas, para a gente ter uma leitura melhor de você, já que eu conheço tão pouco. Ele aceitou. Não sei se foi ingenuidade dele, mas foi muito bom que ele tivesse aceitado. Não sei o que ele esperava com isso. Então nós combinamos as pessoas, que eram pessoas do relacionamento dele. Eu escrevi para essas pessoas um texto que ele aprovou, colocando que ele estava buscando ajuda, que identificávamos que as pessoas mais próximas podiam enxergar o que se acontecia com ele. E olha, eu mandei o texto para 4 famílias, e ali se revelou o coração da pessoa. Por trás das suas ações, das suas atitudes, tinha um coração que precisava ser tratado. Então veja, dentro das escrituras, ele não se conforma que a gente consiga cumprir alguns mandamentos. O coração precisa estar alinhado. Quando a palavra usada aqui para coração, dentro do contexto das escrituras, da psicologia judaica, o coração é o centro da razão. Você vai ver isoladamente alguma passagem que se refira a coração também como emoção. Mas, na verdade, a grande maioria é o meditar do coração, é o pensar do coração. O coração é o centro da razão. Então há uma expectativa aqui que no centro do nosso pensar nós tenhamos um coração marcado por pureza. Agora, que pureza é essa? A palavra empregada aqui, kakarov, é a ideia que descreve, kakaron, que descreve a ideia de pureza, ela trata de pureza em 2 aspectos. O primeiro é a não contaminação com aquilo que é imundo. Livre de contaminação, livre de impureza.
De certa forma, nós lidamos com isso a todo tempo. Né? Hoje em dia, nós não queremos ser contaminados pelo vírus. Tomamos medidas para não sermos contaminados pelaquilo que é impuro. Vamos chamar assim. Mas, em segundo lugar, essa palavra pureza também foi empregada para descrever algo adulterado. Eu não sei se eu posso dar esse peso para isso. Existem os medicamentos de referência, existem os genéricos e existem os... Quais são os outros? Similares, se não me engano. E parece que para cada um deles tem uma certa tolerância de quão ele tem que ser perto do padrão, não é isso? E vejam, eu tenho aqui, dentro de médico que me assiste, um deles é o Fernando, que está aqui, e ele é um desses camaradas que me receita medicamento. Olha, você tem alternativas, alternativa A, B, C, D, e eu reporto para ele, olha, esse aqui não funciona bem, não, esse aqui funciona muito bem. Veja, eu tinha aprendido uma coisa, nunca é o genérico, e muito menos o similar, que funcionam bem. E nem tampouco o manipulado. Sendo bem sincero com vocês, e olha, 65 anos já dá para contar um bocado de experiência sobre o uso de remédio. Então, aquele comprimido que diz que tem uma determinada coisa, ele tem coisas que não são exatamente aquilo que a gente espera que tenha, que é dito que tenha. Então, o impuro aqui também se contempla isso, contempla um coração contaminado e contempla um coração adulterado. No nosso caso, quando fala de um coração limpo, nós podemos ter ideias do que é isso quando a gente pensa em passagens tais como Jeremias, capítulo 32, versículo 39. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, que me temam durante toda a sua vida para o seu próprio bem, e os seus filhos e descendentes. Veja, o pensamento está junto com a conduta. Deus não está esperando somente conduta. No Salmo 78, versículo 72, ele diz: e de coração íntegro Davi os pastoreou. Coração íntegro. Destaca bem esse conceito de coração não adulterado. Não é uma parte do coração que está devotado a Deus, é ele inteiro. O que Deus quer é todo, e Davi tinha essa característica, o seu coração era todo do Senhor. Ele falhou, fracassou, mudou de ideia, se arrependeu de estar andando a vida reta, se arrependeu de ter se arrependido, e assim por diante você vai encontrar essa história dele. Mas o que Deus quer é um coração sem impureza e um coração completamente dele. Veja. Em Tiago 4,8 é dito: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Se a sua cabeça está dividida, de novo, aqui eu vejo o conceito de adulterado, você não está com a cabeça somente no Senhor. Você quer a glória de Deus, mas você quer a sua. Você quer a vontade de Deus, mas você quer a sua. Isso é adulteração do coração. O que Deus quer de nós? Ele não quer mente dividida. Ele quer uma mente que seja exclusivamente dele. Voltada somente para ele, para a vontade dele. Bem, quando nós pensamos em termos de pureza de coração, eu quero dizer, em primeiro lugar, o seguinte: como é que ela se expressa? Em primeiro lugar, ela se expressa em termos originais. Pureza, em termos originais, somente Deus tem. É verdade que tem a pureza criada. Além da pureza original de Deus, a pureza criada foi o caso de Adão e Eva, antes que eles pecassem. Nós também temos a pureza absoluta eterna.
que vai ser uma realidade de todos os filhos de Deus. Nós temos a pureza posicional, porque Cristo, quando foi recebido por nós tivemos os nossos pecados perdoados, fomos libertos deles. E, consequentemente, estamos puros diante de Deus. Mas, agora, ao longo da nossa vida, o que Deus quer ver é a pureza prática. E isso envolve a pureza no nível visível e no nível invisível. Envolve aquilo que eu faço e aquilo que eu penso. E isso é uma questão de tempo, quando você dá para o seu coração espaço para ele estar pensando no que ele não deve estar pensando, naturalmente a prática vai chegar. Lembro anos atrás, um jovem pediu minha ajuda, ele descreveu que eu estava sendo vítima de uma compreensão ou de uma acusação, e quando veio conversar comigo, deu para perceber, eu tive sinais naquela conversa, que o que ele estava me falando não era verdade. Ele queria me dizer que houve um mal-entendido, ele estava sendo injustiçado, mas de repente para mim estava claro. Ele havia tido um envolvimento homossexual e pior, abusivo, com menores de 18 anos. Esse moço tinha mais do que 18 anos. Então, quando ele deu uma pontinha para eu compreender que ele de fato estava em pecado, eu o confrontei. Eu falei, cara, você não vai me convencer disso, que você não tem culpa nisso, pelo que você está me falando. O que você já me falou já me mostrou um pouquinho do coração que está lá dentro. Então, eu estou acreditando que o que você fez foi isso. Vamos falar a verdade. Você quer ajuda, vamos falar a verdade. E aí ele acrescentou uma frase que eu achei muito estranha. Ele falou assim, é verdade, eu tive esse envolvimento. Aí eu disse para ele assim, não, ele acrescentou, eu tive esse envolvimento, mas eu queria que você soubesse que eu jamais pensei em fazer isso. Eu perguntei para ele, você está querendo dizer que tal é possível que eu também faça isso, já que eu não estou pensando, de repente amanhã eu começo a fazer isso? Eu falei, moço, não é assim. Se você tem feito isso, é porque o seu coração, a sua mente já estão tomadas disso. E ele reconheceu isso. E várias vezes tenho visto pecados estourando nas vidas, mas é precedido pela manutenção de um estado em que o coração está marcado pela impureza. Vejam, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 7:1 diz assim, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. No temor de Deus, nós temos que nos tornar completos, perfeitos diante de Deus. E isso envolve a nossa alma, o nosso interior, o nosso espírito. Não é simplesmente interior. Não existe no plano de Deus concessão para que nós não façamos a coisa errada, mas pensemos nela à vontade. Não existe isso dentro do plano de Deus. Em Provérbios 29 tem uma pergunta que diz, quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Nenhum de nós pode dizer isso. Todos nós temos nossas tendências, nossos pecados de estimação, nossos pontos fracos, e não podemos ser condescendentes com nenhum deles. Nem na ação, nem na intenção. O que nós temos que fazer, como é que a gente purifica o coração? Número 1, o Salmo de número... Desculpe, 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A primeira coisa é que nós temos que lidar com Deus
confessando os nossos pecados, admitindo os nossos pecados, reconhecendo que são ofensas contra Ele, desvio da sua vontade, desfrutarmos do perdão dele com a confissão e clamarmos para que Deus acerte o nosso passo, o que for parte do conteúdo do meu terceiro ponto na mensagem de hoje pela manhã. Em segundo lugar, o Salmo 119, versículo 9, tem um versículo que muitos de vocês conhecem decorado. Como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? A única maneira de a gente ter uma conduta correta é levar a vida de acordo com a palavra. Palavra entendida, palavra decorada. Palavra que tem espaço para atuar nas nossas vidas. Palavra que purifica, palavra que santifica. Então eu vou viver limpo de coração na medida em que eu olho para os meus pecados e os confesso e desfruto do perdão, mas eu também profilaticamente estou enchendo meu coração com a sua palavra e ela está tratando o meu coração. Sexta-feira passada alguém me fez uma pergunta sobre o que eu achava da cobertura midiática sobre toda a pandemia. E eu disse, olha, o que a classe jornalística está demonstrando, de um lado ou de outro, é que o debate não é médico. Hoje em dia, os cientistas e os médicos têm pouca voz nesse assunto. Mas a mídia e os políticos levam esse assunto como eles querem. E segundo esses interesses que não são dos mais puros, à medida que você está ouvindo isso, você está sendo envenenado. Tem pessoas que estão assustadas, apavoradas, amedrontadas. Hoje, na hora do almoço, eu subi com uma senhora no elevador do prédio, ainda não a conhecia, mas acabamos conversando um pouquinho. E ela estava dizendo, que situação, eu tenho minha mãe idosa em casa, mas eu tenho visto pessoas que estão desesperadas. E nós não precisamos encher a cabeça com o que a mídia está falando. Veja, pense vocês que eu sou favoráveis a nos mantermos alheios, ignorantes e ingênuos. Não, eu só acho que não é o que a mídia está falando que nos esclarece, nos orienta. Tem fontes técnicas que efetivamente podem nos dizer melhor. Claro, é da classe médica, dentro do ambiente de pesquisa na universidade, mas na medida em que nós nos deixamos levar pelo que a mídia está falando, nós vamos nos contaminar e vamos sofrer de incredulidade, de medo, de ansiedade. E assim como acontece com esse assunto, tantos outros assuntos. O que é que nós podemos fazer ou não podemos fazer? O que é que devemos fazer ou não devemos fazer? Quem é que define isso? Se quem define isso na sua vida é o psicólogo, é o médico, é o pastor, você está absolutamente errado. Quem tem que definir seus valores, seus princípios é Deus. Somente Deus. Se o pastor não está falando alguma coisa em desacordo com as escrituras, de acordo com as escrituras, você não pode levar isso em conta. Só se for para repreendê-lo, refutá-lo, corrigi-lo. Não é porque certos pastores disseram certas coisas que elas são aceitáveis de forma alguma. Nenhum pastor tem autoridade acima das escrituras. À medida em que nós estamos fazendo a nossa cabeça, isso envolve a maneira como nós lidamos com as nossas emoções, a maneira como nós lidamos com nossas finanças, a maneira como nós lidamos com a nossa sexualidade, lá no coração, no mais íntimo. Ele tem que estar sendo parametrizado pela orientação de Deus, pela vontade de Deus. Esse coração que está inteiro sendo traçado, balizado pela palavra de Deus, é um coração limpo.
E lógico, como em todas as bem-aventuranças, ele promete: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Isso também de raspão eu passei na mensagem hoje pela manhã, mas posteriormente naquela sala em que a gente debateu o assunto, esse assunto veio com um pouco mais de força. Eu não tenho dúvida nenhuma, nós somos absolutamente 100% salvos pela graça de Deus, sem mérito algum. Mas uma vez que a gente está no caminho de Deus, a nossa conduta vai afetar não somente o presente, como também a eternidade. Você não vai perder a vida eterna, mas você tem limitações. Limitações daquilo que Deus tem para nós desfrutarmos. Vai ser uma realidade. Por outro lado, se nós somos o povo do coração limpo, do coração 100% dele, nós somos o povo que Deus vai dizer: chega mais perto, aqui e depois. Você vai ter o privilégio de ter uma intimidade aqui e depois, que outros não terão. Acabei não parando para nenhuma pergunta, fiquei meio animado aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Sendo assim, veja, sempre que eu toco nesse assunto, eu confesso que paira sobre o meu coração um temor. Sabe por quê? Porque quando nós formos prestar contas diante de Deus, não vai, não vai pesar aquilo que nós fazemos que seja visível. O que vai pesar é aquilo que nós temos no coração. Paulo escreveu sobre isso, vou conferir aqui, mas eu acho que é 1 Coríntios capítulo 4, há uma série de instruções ali no que envolve quando nós fomos prestar contas diante de Deus. No versículo 4 ele diz: pois quem julga é o Senhor, e no versículo 5 ele diz assim: portanto nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Se você é médico aqui, saiba disso, não vai contar lá no céu quantos pacientes você atendeu na pandemia. Puxa vida. Não, isso aí todo mundo sabe, não está oculto. Está registrado lá, seu chefe sabe, seu subordinado sabe se você de fato trabalha, seus pares. Mas o que tinha no seu coração? Qual era a sua motivação ao fazer isso? Uau! Ah, recentemente o Paulinho disse para mim: Fernando, você tem uma ideia de quantos sermões seus estão na página da igreja? Eu falei: não tenho a menor ideia. Ele falou: 800 de alguma coisa. Tá vendo? Esses números, até o Paulinho sabe, eu não sei. Mas não é isso que vai pesar. Falou: Fernando, você pregou 800 sermões? Ah, isso não vai ser relevante. O que vai pesar lá é o meu coração. E, senhores, cada vez que eu penso isso, eu falo: meu Deus, tem misericórdia de mim. Me ajuda a purificar meu coração e ter um coração integralmente teu. Isso me dá privilégios aqui e privilégios pela eternidade. Nós somos chamados não somente para ser filhos, mas serem do círculo mais íntimo, que vai poder ver mais coisas de Deus do que outros. Posto isso, é, eu acho que nós poderíamos ter uma palavra de oração, orando por nós. É,
Algum voluntário para orar por nós? Eu posso, Fernando. Por favor, Carlos. Nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra. Estamos diante da autoridade do Espírito que a escreveu, que usou pessoas para nos confrontar com a verdade. Não queremos pedir apenas, Senhor, sonda as nossas mentes e corações. Senhor, vê o que tem lá. Leva-nos a reconhecer e também, Senhor, guia-nos por atitudes e caminhos melhores que agradam ao Senhor. Admitimos, Senhor, a nossa fragilidade em todos os sentidos. E obrigado porque o Senhor sabe nos perdoar. O Senhor sabe nos justificar para vivermos de uma maneira sadia com o Senhor e com as pessoas as quais convivemos. Então, Senhor, nós esperamos isso de Ti. Sonda, mostra, conduza-nos, Senhor, de uma maneira agradável a Ti. Obrigado porque podemos encontrar isso no trono da graça, socorro, misericórdia, e é em nome de Jesus que nós estamos orando. Amém, Senhor. Amém, gente. Bom, a próxima bem-aventurança que eu quero contemplar com vocês é a que diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bom, quando a gente pensa nesse conceito de paz, veja, ele é tão importante que nas Escrituras aparece cerca de 400 vezes a ideia de paz. Então, a paz existia no Éden. Jesus é chamado de príncipe da paz. Deus é chamado de Deus da paz. E a ideia de paz ou de guerra, a ideia de paz desapareceu com a queda do homem. Foi a rebelião satânica e foi a desobediência humana que levou a um ambiente que não tem paz. E veja, isso é um assunto tão importante nos nossos dias que, entre tantos prêmios Nobéis, um deles é de Nobel da Paz. Talvez seja o menos dado por mérito, mas existe o prêmio lá da paz. Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU foi criada. Teoricamente, a motivação original é que ela promovesse a paz e evitasse as guerras. Bom, nos nossos dias a gente encontra política de paz, economia de paz, paz social, paz doméstica. Mas a bem da verdade, a espécie humana ela gasta muito dinheiro para fazer guerra, não para paz. Veja, eu não estou defendendo aqui uma visão marcada pelo não uso de armas. Eu passo longe disso. Mas, efetivamente, se a sociedade humana gastasse o que gasta com a guerra, gastasse em prol da paz, traria um resultado expressivo. Então, nós vivemos uma sociedade que, de alguma maneira, valoriza a paz, gasta dinheiro com isso, mas gasta muito mais para que haja guerra. Quando a gente pensa em termos de paz, no nosso ambiente, o conceito de paz, ele tem mais a ver com ausência de conflito.
ausência de guerra. Agora, entenda o seguinte, a ausência de conflito ou contenda na nossa sociedade só acontece num lugar. É no cemitério. Eu sei que alguns de vocês pensaram que era na igreja, né? Tal. Não, não é. É no cemitério. O fato é que, no nosso ambiente, o conflito é uma realidade. Dentro do ambiente judaico, e veja, ainda que esse texto seja escrito em grego, todo o ambiente era judaico. Alguns até sugerem, não tem provas, né, mas alguns sugerem que esse livro que nós estamos estudando, Mateus, foi escrito em hebraico. E nessa língua, quando fala de paz, por exemplo, o substantivo paz e o verbo pacificar, eles eram empregados no sentido de pagar uma dívida. Quando uma pessoa tem dívida, ela tem um conflito, tem uma barreira. Mas uma vez que existe o perdão, existe a paz, significa que não tem mais barreira. Você está livre para desfrutar do relacionamento. Então, para nós, quando nós temos e queremos a paz com o Senhor, isso aqui não é falta de conflito, é a liberdade sem impedimento de desfrutar da bênção, da presença, da vontade de Deus na nossa vida. Poder receber da parte de Deus toda a bênção, bondade, justiça, tudo isso que procede dele. Agora, quando vamos para o ambiente prático, e eu chamo sua atenção para Tiago capítulo 3, versículos 15 a 17, que diz: esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. E aí ele diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável. E ele continua, vejam. Dentro da esfera terrena e humana, o normal é o conflito e o contendo, e a contenda. Mas na visão do reino dos céus, a sabedoria que vem de Deus, ela é marcada por paz. Então, nesse contexto, quando o autor de Hebreus, capítulo 12, 14, diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Esforcem-se para viver em paz. Bom, o que não é isso? Vejam, quero lançar uma perspectiva de que paz admite uma série de conflitos. Por exemplo, o Senhor Jesus diz: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. O nome, a mensagem, os argumentos do Senhor Jesus Cristo eram argumentos que levantariam contestação, ódio, rancor, hostilidade. Então existe uma paz que é indesejável. Também encontramos na palavra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente como as dores do parto de uma grávida, de modo nenhum escaparão. Ou seja, esse discurso de paz que a sociedade pode pregar não significa que tem algum valor. Vai ser seguido de guerra, uma manifestação do Senhor. Então, é importante você saber que, na defesa dos interesses da nossa fé, nós não podemos sacrificar a verdade para manter paz com as pessoas. Não podemos fazer isso. Acho que foi hoje, eu li um texto do
do reverendo John MacArthur, eu não me aprofundei no assunto, não fui ler lá a decisão do governador da Califórnia, mas pelo que eu entendi do texto é o seguinte: o governador da Califórnia suspendeu reuniões das igrejas por tempo indeterminado. E nesse contexto, o reverendo John MacArthur, ele se pronunciou dizendo o seguinte: as questões da vida da igreja não são da competência do Estado. Não aceitamos e não vamos obedecer essa ordem das autoridades. Lógico, assumindo essa postura, isso vai para alguma corte superior. Mas entenda, ele tem uma visão clara que não é o encontro da igreja ou não é uma decisão do Estado, e ele está entendendo que em situações favoráveis, eu tenho certeza que ele não é um insensato. É um dos homens que são referências para mim, dentre aqueles que são referências para mim. Então, não é, tá bom. Aquilo que nós acreditamos, nós vamos defender, porque nós temos que batalhar pela nossa fé. Mesmo porque, gente, com Covid ou sem Covid, ouça isso, todo mundo vai morrer. Nosso trabalho é de levar as pessoas para conhecerem o Senhor e serem resgatados com a vida eterna. Então, paz aqui não envolve abrir mão dos nossos pontos de vista, da nossa fé, para estarmos bem com as pessoas. Nada disso. Nós vamos estar em conflito. Quando nós falamos que tem um Deus que é santo, que exige santidade, um Deus que ensina sobre a moralidade cristã, o mundo não gosta disso. Eles querem domesticar o Senhor Jesus Cristo. Não podemos fazer isso. E nesse aspecto, nós não podemos buscar a paz. Não podemos abrir mão das nossas convicções. Entretanto, Tiago capítulo 3, versículo 18 diz: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Há uma série de questões que nós não podemos negociar para termos um ambiente tranquilo. Né? Puxa, Jesus podia ter evitado de ser crucificado. Puxa, podia ter sido evitado toda aquela confusão que Paulo arrumou em tantas cidades sem ter pregado o evangelho. Essa paz nós não podemos buscar. Mas nós temos essa certeza de que o Deus que nos trouxe a paz através do Senhor Jesus Cristo, esse Deus tem para nós também que a gente tem uma conduta pacificadora. E veja, dentro dessa conduta pacificadora, eu quero enumerar alguns aspectos que nós podemos e devemos ser pacificadores. Primeiro, nós somos pacificadores quando nós recebemos o Evangelho da paz. Cristo morreu por nós. Meus pecados já foram julgados naquela cruz. Então, ao crer em Cristo, ao crer no Evangelho, eu estou pacificado. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, ele diz justamente isso. Pela fé, nós somos justificados, isso é, declarado justo. Em segundo lugar, nós também somos pacificadores quando nós pregamos o Evangelho da paz para as pessoas. É Paulo quem diz em 2 Coríntios 5, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Você que recebeu o privilégio de ser reconciliado com Deus, agora tem o privilégio de levar essa mensagem para outras pessoas, que vão poder provar do perdão, do alívio, da falta de culpa, através da sua pregação. Por outro lado, há uma paz que é para a gente viver no ambiente da esfera humana. Veja, em Mateus capítulo 5,
Versículo 23 e 24 dizem: portanto, se você estiver apresentando uma oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Antes da nossa oferta, Deus quer nos ver reconciliados naquilo que é possível ser reconciliado. Tem alguém que está chateado com você por causa do que você fez contra ele? Não, a pessoa está chateada porque eu falei alguma coisa que é verdade, que cabia falar. Aquilo que depende de você, você tem que fazer a paz. Mais adiante, no versículo 43 a 45, ele diz: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuvas sobre justos e injustos. Você tem inimigo, tem adversário. Você vai ter que se inspirar no Senhor e, motivado no Senhor, estabelecer a paz. Isso envolve perdão, levar menos em conta as ofensas que foram cometidas contra você. Quero chamar a sua atenção para um versículo que é, na minha opinião, um dos versículos mais famosos por serem mal interpretados e mal aplicados, consequentemente. É o texto de Colossenses 3,15. Talvez algum de vocês já tenha usado ele de maneira indevida, e se te serve de consolação, eu também já fiz isso. O texto diz o seguinte: que a paz de Cristo seja um juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Esse versículo fora do contexto, e veja, com um versículo fora do contexto eu posso provar qualquer coisa. Esse versículo fora do contexto, as pessoas dizem o seguinte: esse aqui é um critério de decisão se é da vontade de Deus ou não. Não, eu estou em paz de fazer isso. Você já ouviu isso? Eu estou em paz de fazer isso. Ou não ouviu? Você já falou isso? Não, eu estou em paz. Deus me deu paz de fazer isso. Baseado em Colossenses 3,15. Lógico, Colossenses 3,15 fora do contexto dele. Porque a orientação aqui é o seguinte: na vida da igreja, na vida do corpo, que é o que ele está se referindo nesse contexto todo, até no próprio versículo ele se refere a isso, nós fomos chamados a viver em paz entre nós, irmãos. Então, nas minhas ações e reações com os meus demais irmãos em Cristo, o árbitro deve ser a paz. O que eu vou fazer vai trazer um conflito? Não faço. O que eu vou fazer, se eu fizer agora, traz um conflito? Não faça. O que eu vou fazer, se eu fizer do jeito que eu estou planejando fazer, vai trazer um conflito? Não faça. Então a ideia da paz como árbitro é: aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Mas eu tenho que fazer buscando um ambiente de paz, a pacificação com as pessoas. Eu não tenho direito de fazer as coisas de qualquer jeito e as pessoas que me aturem. Deus teve imensa misericórdia, paciência conosco. E nessa imensa misericórdia, Ele nos deu o privilégio de Ele não levar em conta uma série de coisas para que nós tivéssemos paz com Ele. E no meio do corpo de Cristo, nós devemos ser regidos por isso. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Vejam, eu não estou dizendo que a gente vai sacrificar teologia, doutrina, conduta, caráter, não. Como Paulo disse aos Romanos, no capítulo 12, versículo 18, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Muitas vezes
não depende da gente. O conflito vai ter que acontecer. Mas nós fomos chamados para reproduzir na nossa conduta e no nosso relacionamento, na nossa vida, uma conduta tal que pacifique. Quando é que eu vou falar? Como é que eu vou falar? Eu me lembro, bom, esse ano eu completei, em meio da pandemia, 40 anos de casado, mas eu me lembro de uma ocasião, eu estava nessas reuniões de família, e isso no ambiente da família da Giane, e estavam passando uns dias de férias numa casa de praia lá em Pernambuco, e de repente eu percebi uma fala de uma concunhada. Esse discurso aqui não vai dar certo, viu? E eu falei para a Jane, eu vou andar na praia. Você não quer vir? Ela falou, não, eu acho que eu vou ficar. Eu falei, tá bom, querida, só não entra nessa conversa, que essa conversa não vai dar certo. E aí eu fui, andei pela praia, quando eu achei que as coisas iam... Quando eu voltei, assim, mas era um velório. E aí eu fui entrar, a gente falou assim, vamos andar na praia. E nós fomos andar, ela falou, Fernando, foi terrível. Isso foi uma situação que perdurou por anos e que posteriormente o pessoal lidou com isso, tratou com isso e superou isso. Veja, nós não temos o direito de falarmos qualquer coisa, de qualquer jeito. Não. Nós temos que ser pautados pela verdade. Nós teremos tensões e conflitos, mas nós não podemos ficar justificando nossa vida, nossas atitudes, por causa de uma suposta santidade e devoção a Deus. Eu estou convencido que mais do que 90% dos conflitos que tem na igreja é por causa de carnalidade, não por causa de rigor ou de zelo santo pela verdade de Deus. Os pacificadores, conforme ele diz, serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. E eu acho que nós somos chamados filhos de Deus na condição de pacificadores, porque nós nunca seremos tão parecidos com Deus como quando nós somos pacificadores. A ideia do filho do peixe, peixinho está aqui, ó, pacificador. É um retrato, um reflexo do Deus que é um Deus de paz. Então, a pacificação se despir desses contornos egoístas, invejosos, orgulhosos, e entrar numa causa, numa conversa, num conflito, numa confrontação, sempre buscando e motivado pela paz. E isso é fundamental, nós temos que perseguir isso. E quando nós assim agimos, dessa maneira nós somos parecidos com Deus, né? Se eu não estou enganado, foi nessa semana, eu acho até que a pessoa que me procurou está aqui nesse grupo todo. Alguém da igreja, um amigo da igreja, me ligou e falou, Fernando, estou numa situação delicada, eu estou indo para resolver isso. Era uma situação muito chata, né? Isso não é raro, isso acontece comigo algumas vezes, a pessoa me contar uma situação ruim que ele está vivendo e eu estou aqui pensando em como bater no outro camarada que causou outra coisa, né? Ele estava contando para mim, eu estava assim, eu estava pedindo para ele assim, deixa que eu resolvo.
Mas ele não estava pedindo que eu resolvesse, ele estava pedindo que eu orasse por ele. Que ele estava indo para essa situação desagradável de alguém que estava agindo de uma maneira injusta, imprópria com ele. E conversamos, oramos, depois ele tentou conversar comigo rapidamente, não conseguiu, mas depois nos falamos. Ele, Fernando, foi uma bênção. Foi conciliador. Eu cheguei a dizer para ele, olha, fala para a pessoa que eu sou seu pastor, se ele quiser se queixar de você, do mesmo jeito que está se queixando, estou à sua disposição e tal. E eu sei que ele até falou que meu pastor estava à disposição, né? Mas nós temos que ir para pacificar. Tem ocasiões que nós não vamos conseguir. Perguntas, comentários? Bom, nós vamos orar sobre isso daqui a pouco. Agora, veja, como eu disse para vocês, nós não vamos conseguir cumprir as 8 bem-aventuranças hoje. Ficou faltando uma. Eu pergunto para vocês, vocês topam fazer a que falta amanhã às 20 horas? Fala que sim. Sim. Ok. Sim. Então, Sim. ok. Ok. Excelente. Então, amanhã Desculpa. Discreto acidente aqui. Amanhã, às 20 horas, nesse mesmo canal, a gente pega a última bem-aventurança, que é a mais amplificada. Já tá bom aqui. Então, amanhã nós podemos continuar. Mas eu acho que nós podemos, nesse momento, orar, pedir que Deus esteja sendo o nosso grande estímulo, que esteja fazendo de nós pessoas que, no caso agora, focalizando nessa segunda bem-aventurança, pessoas que efetivamente estejam tendo um papel importante em termos de pacificação. Então, nós começamos com um homem orando, eu queria ver uma mulher orando. Por acaso, Laura, você pode orar por nós? Nos dirigir nesse tempo para que nós sejamos mais pacificadores? Querido Deus, o Senhor conhece a nossa natureza. O Senhor conhece o nosso coração e sabe que muitas vezes nós desejamos ir na força do nosso braço. Pedimos a Deus que o nosso coração possa estar diante do Senhor, para que o Senhor nos molde, para que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, para que o Senhor nos use, para que o Teu nome seja engrandecido. Que seja menos nós e mais o Senhor. Obrigado por essa oportunidade tão boa de ouvirmos e refletirmos e meditarmos sobre a Tua palavra. Te louvamos por cada irmão que teve essa oportunidade hoje e aproveitou. Colocamos diante do Senhor o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.